Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais uma videoaula do nosso curso de lógica de programação. E vamos lá, vamos continuando aqui, né? Então a gente está fazendo alguns exercícios sobre vetores. E vamos continuar então fazendo um exercício de vetor, tá? Então que exercício a gente vai fazer? A gente vai verificar se um vetor ele é palíndromo. O que é alguma coisa palíndroma? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui o nosso enunciado como a gente sempre vem fazendo, né? Então, vamos lá. Faça um algoritmo que verifique se um vetor de valores inteiros é palíndromo. O que é um vetor palíndromo? Ele é lido da seguinte forma: 1, 2, 3. Por exemplo, deixa eu usar outros valores para vocês entenderem. Então, vou ter um vetor que vai ter o valor 1, vai ter o valor 3, vai ter o valor 5, ter o valor 2, depois ele tem o valor 2, aí ele tem o valor 5, ele tem o valor 3 e ele tem o valor 1. Se vocês já perceberam aí, são vetores que ele pode ser lido tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, que não muda os valores. Isso é algo palíndromo. Então ele pode ser lido nos dois sentidos, que ele não perde a ideia principal, ou seja, o sentido. A palavra arara, por exemplo, também é uma palavra palíndroma. Certo? Então a gente vai desenvolver um algoritmo para verificar se os números informados dentro de um vetor ele é palíndromo ou não. Então vamos lá. Vamos declarar então aqui as nossas variáveis. A primeira variável então vai ser vet, vetor, começando em 1, variando até, vamos fazer 10 posições, vetor de, vamos usar esse mesmo exemplo, 3, 4, de 8 posições de inteiro, certo? Então tá aqui declarado, variável tipo vet, que vai ser um vetor de inteiros. Olha, aqui então vou ter que ter uma variável i, que vai ser inteiro também. E vamos lá, como é que eu vou fazer para mim verificar se o meu vetor ele é inteiro, ele é palíndromo ou não? Bom, uma das soluções que não é tão prática seria pegar esse vetor, ler ele, depois copiar esse mesmo vetor em um outro, mas copiar ele de maneira inversa, ou seja, de trás para frente, e fazer essa verificação. Na verdade, essa solução funciona e a gente vai usar ela, depois a gente faz uma otimização, tá? Então, eu criei o vet, vou chamar de vet1, e eu vou criar o vet2, tá? Ela não é tão elegante essa solução, mas a gente vai usar de início para a gente aprender o exercício. E o vet2 que vai receber o vetor ao contrário. Bom, então aqui, vamos lá. Vou fazer primeiro então meu laço de repetição para mim receber todos esses vetores. Então vamos fazer aqui um laço. Vou fazer pelo laço para. E de 1 até 8, faça fim para. E agora aqui dentro a gente vai ler
o vetor de 8 posição. Então, vamos fazer primeiro o escreval. Informe um valor. Informe um valor. Certo? E agora aqui, vamos colocar aqui então o leia. E aí o leia nosso vai ler o vetor, o VET1 no caso, na posição I. Vou preencher com 8 posições esse vetor. Perfeito. Agora, feito isso, eu vou pegar esse vetor, o VET1, e vou armazenar em VET2, só que de forma contrária. Ou seja, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler então, ó, o mesmo vetor. Então, vou ter para I de 1 até 8, faça. E outro fim para. Só que agora eu vou ter que percorrer o VET1 e armazenar nas posições do VET2. Então, vamos lá. Então, vou começar fazendo o quê? Que o meu VET2 na posição de I, ele receba o VET1 na posição I mais na posição I menos 1, ou melhor, menos, pensar aqui certinho, e aqui também vai dar um erro, né, porque aqui tá VET só, então vou ter VET1. O que eu vou fazer aqui? Meu vetor 2 na posição I vai receber o VET1 na posição I. Melhor, aqui ó, pronto, na posição 8 menos I. O que vai acontecer? Ele vai entrar, no primeiro ele não vai pegar nada, vai armazenar na posição 8, aliás, 9 menos I, porque está começando em 1. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o vetor, na posição vetor 2 na posição 1 e vai armazenar o que está escrito no primeiro vetor que a gente informou, na posição 9 menos o valor de I, que é 1, então na posição 8, que é a última posição do meu vetor. Na segunda vez ele vai pegar na posição 9 menos 2, então vai pegar na posição 7, assim por diante. Depois eu necessito fazer uma nova comparação, um novo laço, também vou usar para I de 1 até 8, faça, e aqui um fim para. Esse novo laço eu necessito dele para mim conseguir fazer as comparações e verificar se são iguais. Então aqui ó, vou fazer uma condição C. Se o VET1 na posição I for igual ao VET2 na posição I, então aí eu vou ter que criar um contador, que também vai ser do tipo inteiro. Então vou vir aqui, vou falar que vou ter um cont, que aqui iniciando o meu algoritmo eu já vou zerar ele, tá? Então tá aqui cont vai receber 0. E agora o que vai acontecer aqui? Se o que tiver no vetor na posição vetor 1 na posição I for igual ao que tiver no vetor 2 na posição I, que é a mesma posição, já que a gente já inverteu isso daqui, então meu cont ele vai se incrementar. Então eu vou ter cont recebendo o próprio cont mais 1. E agora aqui eu vou estar fazendo
uma comparação. C. Opa, tô achando que é a linguagem de programação C. Se cont, a gente sabe que o tamanho do vetor é 8, for igual a 8, então fim de C. Estou insistindo na chave, né? Estou acostumado com linguagem de programação C e Java, que é tudo chave, mas tudo bem. Então, ele vai fazer o seguinte, escreval é palíndromo, tá? E agora aqui um senão e aqui obviamente esse fim de C ele vem depois do senão, então tá errado. Senão ele escreve não é palíndromo. Vamos verificar esse cara aqui. Não é. Palíndromo. Pronto. Vamos verificar, eu vou salvar esse algoritmo aqui no nossa pastinha lá do nosso curso. Rapidinho. Ok, chegamos aqui. Essa é a aula de número 23. O nome vai ser aula 23, tá? Aula 23, vou colocar ainda palíndromo, pra gente saber que é esse exercício. Vou salvar. Perfeito, tá salvo. Agora eu vou vir aqui algoritmo, executar. E vamos inserir 8 valores. Então vou inserir do 1, 2, 3. Aliás, vamos inserir os mesmos valores que aqui no algoritmo, né? Que era 1, aliás, 1, depois era 3, depois era o 5, depois era o 2, depois era 2, depois eu tinha 5, tinha 3 e tinha 1. É palíndromo. Agora vamos fazer uma situação onde não seja palíndromo. Então vamos executar novamente. Executar números aleatórios. Opa, leia VET 1 na posição I. Deu algum problema aqui. Assim, né? Porque aqui eu informei um espaço sem querer. Vamos executar de novo e fazer o teste. Vamos lá, executar. Somente valores aqui. Não é palíndromo. Então está funcionando perfeitamente. O que a gente fez? A gente fez uma inversão então de valores dentro de um vetor para outro. Trabalhamos com 2 vetores e estrutura de condição C. Tá? Como fazer isso daqui lá em linguagem de programação C? Vamos lá. Então vou diminuir aqui para ficar um do lado do outro. Deixa eu voltar para cá. Então eu vou ter aqui a mesma situação, né? Pedir aqui um novo arquivo fonte. Isso daqui eu vou chamar de palíndromo. Palíndromo. Só para saber. E aqui, pessoal, no deve ser mais, como isso daqui vai ficar então? Fazer a inclusão da nossa biblioteca, tá? Então, main, tá? E agora aqui, vamos declarar então as nossas variáveis. Eu tenho do tipo inteiro vet1 de 8 posições e o vet2 de 8 posições. Ainda eu tenho a variável i e uma variável cont. Muito mais fácil de declarar vetores aqui dentro da linguagem de programação C, né?
isso do tipo inteiro. Agora eu vou fazer o meu cont, receber 0, tá? E vamos fazer o primeiro laço, fazer com for. Então, vamos lá, i recebendo 1, ponto e vírgula, até i ser menor ou igual a 8, ponto e vírgula. No passo de i mais, ele vai fazer o que? O printf. Aí escrever aquela mensagem, informe um valor. Vou colocar 2 pontos e vou colocar aqui até um /n. E aqui eu vou fazer o scanf, que é o meu leia, né? Scanf, que ele funciona como leia. Ele vai estar lendo o que? Uma porcentagem de, que é um decimal, vírgula. E comercial e o nome da variável. Assim fica a nossa leitura. Então vai ter vet1 na posição i. Exatamente como a gente fez ali no outro algoritmo. Agora a gente vai fazer um outro laço de repetição para o vet2. Então vou copiar e vou colar para adiantar. Lembrando que eu aconselho vocês não fazer isso porque vocês estão aprendendo a linguagem, tá? Então é melhor digitar para fixar os códigos. E aqui nesse cara aqui a gente muda, né? A gente não vai mais fazer a leitura do vetor, a gente vai ter o vet2 na posição i, recebendo vet1 na posição 9 menos i, ponto e vírgula. Feito isso, então fiz a inversão dos vetores. Ainda vou copiar e colar aqui novamente para fazer o outro for. No outro for a gente faz as comparações. Então trabalhamos com 3 for, né? Onde eu vou ter um C, então aqui na linguagem de programação C é um if, que eu vou ter lá vet1 na posição i, sendo igual aqui, para fazer comparação é 2 igual, 1 igual só atribuição de valores, tá? Então para verificar a igualdade é 2 igual, a igual vet2 na posição i. Caso isso daqui seja verdade, então eu vou incrementar meu cont com 1. Então cont mais, que o incremento de 1 em 1 pode ser feito dessa forma. Ainda no fim eu tenho que informar se ele é palíndromo ou não, tá? Então aqui se a variável cont tiver o valor 8, ou seja, se tiver 8 posições iguais, é porque todo vetor é igual quando comparado. Então ele vai escrever, vai fazer um printf. Também vou copiar aqui para facilitar a vida. Ele vai escrever palíndromo. É palíndromo. Se não, else, é porque não é igual a 8, e aí ele vai escrever que não é palíndromo. Então, copiando e colando, não é palíndromo. Bom, vou salvar esse algoritmo lá também dentro da nossa pastinha. Vamos vir aqui. Aula 23. Exercícios. Opa. Não é nessa pasta aqui. Códigos fontes deve ser mais. Exemplo. Aula 23. Então, vou salvar. Beleza, tá salvo. Agora que eu vou compilar e vou executar. Vamos verificar se ele não vai dar nenhum erro. Opa, ele deu aqui um erro. Qual que foi o erro? Vamos dar uma olhada.
erro de AC, né? Não é C, é if. Então é óbvio que não vai dar certo, né? Vamos salvar, compilar e executar novamente. Pronto. Vamos inserir então aqui os mesmos valores. 1, 3, valor 5, depois o valor 2, 2, 5, 3 e 1. É palíndromo. Vamos fazer um novo teste para verificar se não é palíndromo. Então, vamos lá. Valor 1, 12, 2, 2, 3, 2, 2. Não é palíndromo. Lembrando que aqui não pode ter acento, né? Vamos de novo, que foi muito rápido. Compilar e executar. Então, para uma ocasião onde ele não é palíndromo. De novo, eu tenho que contar, são só 8 elementos. Eu estou achando que é 10. Vou puxar ele aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é palíndromo. Então, tá certinho aqui, tá feito das duas formas, tá? Nas próximas aulas, a gente vai continuando aí com mais alguns exemplos de vetores. Então, por essa aula é só. Até o próximo vídeo. Falou, até mais.